Fala, grande Daniel. Fala, meu irmãozinho, tudo bem por aí, cara? Beleza, Tô cara? Tudo esperando meu bom? fone ligar aqui, cara. Não tá ligando. Tranquilo. Aí. Mestre Vasco Benta aí. Mestre Vasco Benta acabou de entrar. Aí, beleza, meu irmão. Voltou agora, agora tô conseguindo te escutar. Tudo bem por aí, Renan? Como é que estão as Tudo coisas? bem, cara. Tranquilo, e você? Pô, maravilha. Tudo ótimo aqui, na medida do possível, né? Tirando essa Cara, pandemia aí, né, cara? E o mestre Del, exatamente. cara? Primeira pergunta que eu quero te fazer, como é que tá o mestre Del? Tá bem? Ele tá bem, o último contato que a gente teve lá com ele, ele e a dona Olga estavam bem, estão em casa, obviamente, e a gente está à disposição deles lá para que eles precisarem, então tá tudo tranquilo. Na medida do possível, tá tudo sendo conduzido aqui. Que bom, Cara, que bom. Renan, primeiro eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de aparecer aqui com a gente. É sempre bom bater o papo aí com o pessoal de fora, principalmente você aí com relação ao seu parentesco aí com o grande mestre Oswaldo Fada. E aí, eu queria não entrar muito nessa questão do seu treino, propriamente dito, onde é que você treina. Para mim, isso é uma questão que não vem ao caso, que a gente está querendo mesmo que você traga para a gente aqui é uma apresentação do seu avô, no sentido que a gente não conhece ainda, dos entrelaços da história, entendeu? E aí eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho sobre você, tá? E como é que você teve contato com seu avô, como é que foi esse contato, e aí depois a gente seguir com a história dele. É possível fazer isso, cara? Lógico, pô. Primeiramente Opa, aí, maravilha. eu queria te dizer que é um prazer, né, estar participando dessa live aí, cara. Desculpa a demora, né? A gente estava para marcar há bastante tempo. E, pô, na correria aqui também, por mais que a gente esteja na quarentena, a correria de família é grande, né? Verdade. Eu sou faixa preta em primeiro grau, formado pelo Bruno Bastos, né? Minha escola aí durante esse tempo todo foi a Nova União, né? Que é da linhagem Fada, né? Sim, claro. E vamos começar a falar um pouco aí, cara, sobre a adolescência do meu avô, né, cara? Eu tenho a biografia dele em mãos aqui. De vez em quando eu vou dar uma lida aqui, tá, Daniel? Porque é bastante Pô, coisa, cara. perfeito. São 107 páginas, meu amigo. Eu já li isso umas 3 vezes, mas não entra tudo na cabeça, né? É exatamente isso que eu estava querendo entrar nesse detalhe, falar que tem uma biografia do teu avô. Ela não chegou a ser publicada ou chegou a ser publicada? Cara, Ué, não chegou a ser publicada, tá? Eu tô fazendo uma pesquisa aí para ver qual é o primeiro passo de uma forma segura para botar ela para frente, né? Para divulgar aí um pouco da história do meu avô dentro do jiu-jitsu, a história dele também na adolescência, né? Mas isso precisa ser com uma grande cautela, né, cara? Não pode ser com qualquer um, né? é Nós verdade. temos aí, eu tenho a biografia dele, que é essa aqui, né? Que é essa Pô, aqui. legal. Eu tenho o livro que é o Jiu-Jitsu e a Queda de Complexos. Esse eu Tudo li para já. ser relançado, né, cara? Jiu-Jitsu e a Queda de Vai ser Complexos. lançado? Foi lançado, né, por ele, Bacana. né? Não, foi E a lançado, vai verdade ser sobre... relançado? Então, cara, eu comecei a pesquisar semana passada sobre essa questão aí de a gente começar a ver alguns... Como eu falei, as pessoas de confiança para a gente começar a lançar de uma forma segura, né? E esse aqui, Sim. que é a verdade sobre o jiu-jitsu, Show. né? Que aqui ele comenta sobre a história do jiu-jitsu, sobre o mestre França, enfim, ele cita em vários, nesses três que eu tenho aqui, ele cita bastante sobre isso, né, cara? Pô, legal. Começando, Maravilha. começando, começando aí sobre a questão da adolescência do meu avô, né, cara? Meu avô, eu tava lendo aqui de novo hoje, a primeira página aqui já diz, parecia que hoje em dia a gente tem o bullying, né, cara? Hoje em dia a gente tem um bullying nas escolas, em tudo que é lugar na rua. E por incrível que pareça, na época do meu avô,
Lógico que hoje é muito mais elevado isso, né? Mas na época do meu avô, ele já sofria uns traumazinhos com essa parte de bullying aí, devido a ele ser um pouco gordinho, né, desajeitado, como ele diz aqui, e ele não levava desaforo para casa, né? E tinha que aceitar os apelidos, e com isso ele foi ficando um pouco frustrado, né? Uhum. Com esses apelidos, né? E ele, deixa eu olhar aqui para você, ó. Então ele não conseguia absorver isso, né? Até que Certo. aos 11 anos ele perdeu a mãe dele, né, cara? Uhum. Aos 11 perdeu o pai e depois veio perder a mãe. Certo. Né? E aí ele ficou mais traumatizado ainda com tudo isso, porque não tinha aquela referência de família devido a ter perdido os pais muito novos, né? Mas aí ele foi se virando, foi se virando com a vida, começou a trabalhar em quitanda, armazém, açougue, foi trocador de ônibus, trabalhou em várias oficinas, né? E etc. Isso aí é a primeira questão aí da adolescência dele. Multiuso. Pô, legal. E como é que por que ele resolveu entrar na Marinha? Como é que foi esse processo dele? Que ele passou por vários empregos, mas depois ele entrou na Marinha, onde ele seguiu carreira, né? Como é Isso, que foi exatamente. isso? Como é que foi essa transição? Então, vamos lá, deixa eu procurar aqui para você. Essa transição, cara, começou da seguinte forma. Eu vou contar um pouquinho antes uma outra história que vai acabar entrando nessa, né? Ele, quando tinha 16 anos, ele começou num desses trabalhos que ele teve, ele foi trabalhar num asilo de cegos que tinha em Piedade, né? E num desses asilos que ele trabalhava, tinha um cara que trabalhava com ele, que um belo dia o cara servia chá para os ceguinhos, e um belo dia o cara serviu a primeira vez quando os ceguinhos pediram novamente o chá. Esse rapaz, ele começou a andar na ponta dos pés para que ninguém prestasse atenção que Não ele estava achasse ali. sendo. Isso. Entendi, né? Prestasse atenção ali por perto, né? E meu avô, quando viu aquilo, cara, meu avô chamou a atenção dele. E aí começou aquela discussão dentro do asilo e eles se estranharam, tiveram um pega pra capar lá dentro, né? Trocaram umas taparias. Até que no final do dia meu avô foi embora. No outro dia, quando meu avô voltou para trabalhar normalmente, o que aconteceu? Esse rapaz que morava no Morro da Cachoeirinha, né, que ele cita aqui no Morro da Cachoeirinha, o rapaz combinou com 2 amigos, cara, para que no final do dia, quando acabasse o expediente, os caras fossem pegar meu avô de pancada. E meu avô não sabia de nada, né? Meu avô trabalhou normal. No final do dia, quando fechou o portão lá do asilo, bicho, saiu esse cara que ele brigou e saiu novamente mais 2 caras de trás do muro e falaram que ia resolver o problema agora que tinha acontecido no dia anterior, né? E aí, meu irmão, como ele diz aqui, já era de se esperar. Ele fala aqui, ele entrou na porrada. E com isso ele ficou muito chateado. E aí, no outro dia, quando souberam desse ataque de novo nele, aí, ele foi chamado, foi mandado embora. Enfim, o cara também foi mandado embora. E aí passou um mês, a própria empresa de novo chamou o meu avô para prestar alguns esclarecimentos lá e souberam da história, né, de tudo que aconteceu e recontrataram o meu avô novamente, né? Fizeram a recontratação dele. Até que um dia... Quer me fazer alguma pergunta aí, Daniel? Eu ia perguntar mais ou menos qual era a idade, se você sabe qual era a idade do seu avô na época. Cara, você tem descrito aí. Nessa época ele tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí, quando fizeram essa recontratação com ele lá na empresa, né?
Um belo dia ele estava vendo no jornal que Uhum. iria abrir vaga para trabalhar lá no Cais do Porto, no Fuzileiro Naval, né? E aí, deixa eu só desligar o telefone aqui, Daniel, só um minutinho. Vai lá, vai lá. E aí, num belo dia, ele viu esse jornal e estava abrindo vaga para ele para ser contratado, né? Certo. Quando ele chegou lá para fazer as inscrições, só podia a partir de 18 anos, cara. Ele tinha 17, né? E aí um rapaz, um sargento que trabalhava na... Pô, agora ligou a televisão, só um minuto, cara. E aí quando um sargento viu que ele não ia poder, justamente pela idade, né? Sei. O sargento chamou ele para trabalhar como ajudante de pedreiro lá dentro. Esse sargento era mestre de obras, né? Certo. Legal. E aí, cara, o sargento conseguiu segurar ele até os 18 anos, que era quando ele podia ingressar lá dentro, né? Dentro disso, ele já tinha uma vontade muito grande, devido a esses problemas que ele teve no passado, de apanhar, de sofrer vários apelidos, inclusive o do Fada, né, cara? Porque a Fada, até hoje eu sofro esse apelido, meu filho agora também na escola, mas a gente tem que sempre explicar que o Fada é com 2 Ds e é do jiu-jitsu, né? Pois é, isso é importante explicar bem. Você vai pesquisar que faz bem. Exatamente, exatamente. E aí, cara, onde é que eu parei? Dos apelidos quando ele fez 18 anos, que ele conseguiu ingressar Isso. Aí ele ingressou lá dentro do Cais do Porto e ele começou a observar que lá dentro tinha várias modalidades: futebol, jiu-jitsu, boxe, vôlei, basquete, né? E nisso ele se interessou mais pelo boxe. Por que pelo boxe? Ele conta aqui que ele se interessou pelo boxe porque ele sempre gostou de ver aquela trocação que tinha no boxe e ele achava que o boxe, quando tu dá um soco certeiro no cara, o cara paga. Já. Né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer o boxe dentro de... Assim que ele começou, o próprio professor de boxe, ele fez uma nota no jornal da época que o meu avô seria um dos pupilos dele dentro do boxe pela força de vontade, por tudo, pela técnica que ele estava aprendendo muito rápido, né? E aí o meu avô ficou todo bobo com essa publicação. Ele fala que até que ele guardou essa publicação até ficar ilegível, né? E dentro de um ano, cara, quando ele estava no boxe, que já estava tendo uma vantagem muito grande, ele conheceu o mestre França, né? O mestre Luiz França. Mas como é que ele conheceu o mestre Luiz França? Meu avô, cara, foi tomar café lá dentro do quartel e sempre que acabava o café, ele pegava aqueles miolos de pão, pô, e ficava atacando nos pombos, né? Cara, até que um dia, bicho, esse miolo de pão que ele tava em cima na parte de cima, o miolo de pão caiu num cara que era lutador de boxe lá também, que não tinha uma boa fama, né? Inclusive de estar lá dentro. Caiu na boca do cara, meu irmão. E o cara boca do cara? Na boca do cara, exatamente. E o cara ficou revoltado porque tinha soldado, muita gente, né? Começou a rir e meu avô, com toda a humildade, ele pediu desculpa, falou que não tinha intenção de fazer isso, que estava atacando nos pombos, né? E acabou que o cara, depois, cara, foi passando uma semana depois que ele fala aqui, o meu avô gostava muito de chegar cedo para já começar o aquecimento, né? E ele foi... Quando meu avô estava aquecendo, esse cabo
Peitão, que ele fala. Cabo Peitão. Cabo não, desculpa, sargento. Sargento Peitão. O cara viu que ele estava sozinho no ringue, né? E chamou ele para fazer uma luvinha. Um sparring, né? De leve. Um soltinho. Um soltinho. Um soltinho de leve, exatamente. E o meu avô, cara, não sabia o que falar. Falou, pô, vamos sim. Bicho, só que o cara começou, Daniel, com tanta raiva pra cima dele. E chegou uma hora que o cara começou a acelerar, e já tinha muito, como a galera tava saindo do café, já tinha muita gente olhando, né? E só sei que a porrada começou a comer, irmão. Ele diz aqui que começou e ninguém separava, né? Começou a torcer só pro meu avô. Por quê? Porque não gostavam desse cara que ele estava lutando, né? Entendi. Porque o cara chamou ele só para fazer uma luvinha, né? Tinha até plateia. Exatamente. E aí, cara, chegou um momento que meu avô conseguiu botar ele para baixo, né? Conseguiu botar ele para baixo, até que trocaram alguns socos, até que o comandante da época mandou parar e chamou eles para o gabinete. Para a salinha. Né? Para a salinha, tomou-lhe aquele puxão de orelha, levaram os dois para a enfermaria, né? E quem seguiu o meu avô junto para a enfermaria foi o mestre França, que foi acompanhando o meu avô, porque também viu a luta dele, né? Uhum. E o mestre França, depois de ter ajudado ele na enfermaria e tudo, o mestre França chegou para ele e perguntou por que ele tinha escolhido o boxe, né? E não o jiu-jitsu. E ele falou, mestre, porque... Aí foi o que eu falei. Um soco bem dado, o cara vai apagar. E ele falou, o que adiantou? Você, com um pouco da experiência de 1 ano que você tem no boxe, você não conseguiu fazer quase nada, porque ficaram muito nervosos. O outro que tem muito mais experiência que você, fez pior ainda. Então, o que adianta tu ter um fuzil na mão se tu não acerta o teu alvo? Então, não tem cabimento, né? E aí, meu avô ficou pensando naquilo, até que um tempo depois, meu avô pensando nisso tudo que o mestre França falou, o mestre França, cara, ele chamou o meu avô para conhecer o jiu-jitsu, né? Meu avô ainda ficou bastante redutível com aquilo ali, não queria ir. Quando resolveu ir, começou a assistir a aula do mestre França, e aí meu avô começou a pegar gosto pelo jiu-jitsu naquela primeira aula, né? Até que o Luiz França chega para ele e dá 2 luvas de boxe na mão dele. Falou, toma aqui, ó, bota as luvas. Aí meu avô, para quê? Ele falou, bota a luva. Botou a luva, agora falou, agora você vai me bater da forma que você quiser. Aonde você quiser, da forma que você quiser. E aí meu avô botou a luva, meu avô falou que pensou assim, vou sem perna. Matar né? ele. Irmão, meu avô começou a bater, e ele só defendendo. Quando ele botou meu avô para baixo e finalizou meu avô. Em fração assim de segundos. E aí meu avô ficou encabulado com aquilo e falou, caraca. Ele falou, esse é o jiu-jitsu que eu queria te ensinar. Então você tem muito mais a aprender e pode vir, se você quiser, as portas estão abertas para você dar continuidade ao jiu-jitsu. E aí, mais à frente, foi rolando um monte de coisa, cara. Mas vamos lá. Porra, que legal. Pergunta. Não, que legal, bicho. Essas histórias, assim, esses detalhes são muito interessantes, que a gente não sabe, assim, a gente escuta lá, beleza, o mestre França passou pro mestre Fada, e o resto segue adiante, mas a gente não sabe bem como é que foi. É que nem aquela questão, eu comecei no jiu-jitsu, mas por que você começou no jiu-jitsu, né? Assim, foi vendo o UFC na televisão, foi porque um amigo seu te levou, cada um tem uma história. E a gente escuta esses grandes mestres, principalmente aqueles que não são, digamos assim, do clã Gracie, né? Porque os Gracie, eles nascem,
são obrigados a lutar, a seguir esse ramo, né? Tipo assim, é uma dinastia. Mas na questão dos demais, não. Alguma coisa levou para lá. E o Fada foi isso, né? O mestre. Muito legal, cara. Mas como é que era o jiu-jitsu na Marinha? Nessa biografia do mestre Fada, ele fala como é que era esse jiu-jitsu, como é que ele era ensinado na Marinha? Ou Não. ele não chega a entrar nesses detalhes? Não, ele não entra. Não, ele não entra nesses detalhes, não. Tem um detalhe importante, cara, deixa eu ver aqui rapidinho para você, que é quando ele fala da... Quer ver? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quando o meu avô tem a dúvida, meu avô começa a saber quem é o mestre dele, né? Porque o meu avô começou a se interessar por aquilo e falou, pô, quem é meu mestre? Sim. Né? Então, tem aqui, deixa eu... Tá tudo anotado aqui, ó. Tanta coisa que eu anotei hoje, cara. Pra tu ver assim até... Cara, eu vou procurar aqui. A gente vai falando aí. Mas tranquilo. Bom, beleza. Então, com relação ao tempo de serviço do seu avô, como é que foi? Ele relata isso na biografia dele. Como é que foi o serviço militar para ele? Cara, meu avô relata aqui que o serviço militar para ele era muito difícil, ô Daniel. Por quê? Porque ele não conseguia seguir muito as regras militares, né, cara? Devido a ele ter sido um pouco rebelde na adolescência dele, né? Ele tinha inúmeras faltas, inúmeras punições, né? E o França sempre ficava para ele, ô Fada, você realmente é isso que você quer? Você quer sair daqui? Você tá fazendo muita besteira, respondendo todo mundo, ficava preso direto, né? Até que quando ele entrou pro jiu-jitsu, o França falou depois que ele começou a acalmar, entendeu? Que o meu avô fala aqui que depois que ele entrou pro jiu-jitsu, ele começou a acalmar Fala aí quanto tempo ele demorou. Entendi, mas fala quanto tempo ele já estava nas Forças Armadas quando começou o jiu-jitsu. Como é que foi? Ele estava lá 1 ano, 6 meses, ou já estava servindo há muito tempo? Ou não tem essas informações? Ele entrou Ele entrou em 1900... Desculpa. Pode continuar. Ele entrou em 1938. Certo. Tá? Foi quando ele começou a tentar o boxe. Ele está aqui, ó, até com bicampeão sul-americano. Né? Então foi a data que ele entrou. Quando chegou em 1939, foi 1 ano aí, 2 anos. Fala aqui, né? Foi quando ele deu a iniciativa no jiu-jitsu com o mestre França. Entendi. Foi quando o mestre França convidou ele, né, para entrar no caminho do jiu-jitsu, entendeu? E quanto tempo ele ficou nas Forças Armadas treinando lá? Quanto tempo ele serviu? Fala aí. Cara, isso ele não fala aqui para mim. Na biografia ele não diz o tempo que ele fez. Eu sei o tempo que ele ficou até quando ele teve o contato com o mestre França, né? E aí, quanto é que foi? Ele começou nessa época aí de 1938, que eu falei, né? E aqui tem... Ele teve o contato comigo até 1954. Porque em 1950, dia 27 de janeiro de 1950, o meu avô abriu a academia de Bento Ribeiro. Foi onde inaugurou, né? Meu avô ganhou a faixa preta em 1942 e começou a ministrar aula em clubes lá de Bento Ribeiro. Em 1950, meu avô decidiu abrir a academia em Bento Ribeiro, né? Então,
o Fran teve esse contato com o meu avô até essa data que eu te falei, entendeu? Então foi bastante tempo, foram 16 anos, então, de contato, foi bastante tempo. 16 anos, né? De 38 a 54, 16 tempo. anos. Né? Porque quando abriu a Academia Fada, lá em Bento Ribeiro, o França estava presente na inauguração. O avô fala aqui que meu avô recebeu aqui, ó, inaugurou a academia com a presença do mestre França, dando o 3º grau para ele na faixa preta. Tá me ouvindo aí? Acho que caiu. Oi, acho que caiu. Voltou. Tá me ouvindo? Tá me escutando? Oi. Eu tô te ouvindo, mas a imagem tá travada aqui. Mas tá, aí você falou que o mestre França, então, esteve presente na inauguração da Academia de Bento Ribeiro, dando, inclusive, o 3º grau na faixa preta do mestre Fada, é isso? Exatamente, isso aí. Legal. E então, já que a gente já chegou na questão de Bento Ribeiro, me diz uma coisa, por que o Fada escolheu o Bento Ribeiro? Ele era da cidade, ele era da região, por que foi lá que ele ficou? Por que ele montou a academia em Bento Ribeiro? Sabe dizer isso aí? Ouviu o que eu falei? Melhorou? Melhorou. Vamos lá, eu só buguei até quando meu avô recebeu a faixa preta do 3º grau com o mestre França. Não, isso que eu tô falando aqui é o seguinte, já que a gente já chegou em Bento Ribeiro, me diz uma coisa, por que a localidade da academia foi Bento Ribeiro? O teu avô era da região, o teu avô estava morando lá, o que é que aconteceu? Por que é Bento Ribeiro? Por que foi? Por que foi Bento Ribeiro? Porque foi onde o meu avô foi praticamente criado ali, entendeu? Foi quando ele teve essa oportunidade quando o jiu-jitsu estava começando, ele teve essa oportunidade de alugar esse espaço lá no sobrado, entendeu? Ah, legal. E como é que era o trabalho dele lá com a comunidade? Como é que ele tratava os alunos? Como é que era o mote? Como é que era isso? A gente sabe das histórias do mestre Fada pelo que o mestre Del fala, entendeu? Que tem aquela questão dos kimonos, que eles faziam os kimonos. Conta isso pra gente aí, como é que é? Isso tá no livro também? Batata, né? O mestre falava que era saco de farinha, saco de mandioca, eu já não sei mais que saco que era. Ele conta sobre isso na biografia? Não, ele só fala, cara, que ele teve muita dificuldade em levar o jiu-jitsu à frente, né? Tanto que os Gracies nessa época já existiam com a academia, né? Mas ele vinha lutando para fazer um bom trabalho ali, porque as pessoas na época viam o jiu-jitsu como uma luta muito perigosa, entendeu? Até ele cita aqui no livro que as pessoas entram no jiu-jitsu já pensando que vai apanhar. E, na verdade, não é isso. Você entra, né, para aprender. E as pessoas já entram. Quantas pessoas chegam na minha academia e falam assim, pô, Renan, eu vim aprender a aula aqui, pô, queria fazer uma aula, pô, entrei, pô, mas tô com medo de apanhar. As pessoas já entram assim, né, cara? Não, fora quando você tem aqueles caras que vão treinar com você e falam assim, não, eu gostei da aula, mas eu vou ali fazer um fortalecimento, pegar um gás na corrida, depois eu volto. E não volta nunca mais, né? Nunca mais. Mas então conta essas histórias do saco de farinha, como é que ele é esse apoio da comunidade, como é que era isso? Ele sempre estava de braço aberto lá com o pessoal. Por que ele fazia isso? Oi? Conta essa história pra gente. Por que ele fazia isso? Como é que isso era visto lá na comunidade? Essas coisas assim. Então, era visto como eu te falei, como tinha muitas má índoles lá na época, né, que ele fala aqui de alguns nomes na biografia, né? As pessoas tinham medo
achando que era uma luta que não ia Perigosa, ter né? visibilidade, né? E Uhum. dentro dentro da academia dele, ele conta aqui também que ele botava uma placa do outro lado da rua, escrito assim: venha nos vencer. Ele botava uma placa lá dentro: venha nos vencer. No poste na rua, venha nos vencer. Então, naquela época, existia capoeira, né, outras lutas, e os caras iam lá para ter Para desafiar mesmo. para desafiar mesmo, né? E ele conta aqui, engraçado, que na época, quando os caras subiam, que falava quem era o professor, aí ele falava que sou eu, sou o professor Fada. E aí os caras já davam aquela risadinha de canto de boca, só que ele já tinha um código com os alunos, que quando os caras subissem, um aluno já descia pela escada, fechava a porta, e alguns pensavam em desistir. Ele falava: não, agora vamos começar uma luta Vamos aqui. E nessa. aí, meu irmão, mostrava o que ele já sabia junto com os alunos, e a porrada comia, né, cara? Não tinha tempo ruim, não. Aí depois que liberava. E assim ele foi levando o jiu-jitsu, foi levando e dando continuidade, entendeu? Pô, legal. Uma das coisas que chama bastante atenção quando a gente lê muito sobre o Mestre Fada é o trabalho dele com o jiu-jitsu inclusivo. Inclusive, um dos livros, o livro que ele escreveu, né, que é Jiu-Jitsu e a Queda dos Complexos. Isso. Como é que era isso? Ele relata isso no livro ou também ele... Porque ele não falou nem da questão Cara, do saco de farinha, que a gente sabe disso, que o Del, a história que ele mais conta é isso. Então eu acho que é uma coisa que ele fazia naturalmente, porque como é que era isso? Ele relata em algum lugar ou você só sabe dessas histórias de outras fontes? não, eu sei de outras fontes, e aqui ele relata algumas coisas aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele relata aqui desse trabalho que ele fez com os deficientes físicos, que foi um prazer para ele muito grande, né, cara? Que ele tem aqui, ó, vítima de paralisia infantil. Esse aluno dele aqui, ó, se você reparar, tá vendo? Tô. Tem paralisia infantil. E quando ele chegou na academia, ele não conseguia levantar o braço. Não tinha força para levantar o próprio braço, né? E aí meu avô conta aqui que essa aqui foi uma das grandes vitórias dele, quando ele fez esse garoto que tinha paralisia infantil, como te mostrei. Ele conta que foi uma emoção para ele muito grande, né? Depois ele fala aqui também do Lorival O da Silva, torpedo. o torpedo. Esse aqui, ó, cara, tá vendo? Que não tinha... Pois eu fico imaginando ele subindo aquela escada lá de Bento Ribeiro. Como é que ele fazia? E vou te falar, me falaram que aquela escadaria ali. Caraca, não aquela é? escada é sinistra, cara. Aquela escada Pois sinistra. Já me relataram ela já. Mas então, é isso que me chama a atenção. Então, na biografia dele, ele não fala de coisas que são notórias, assim, mas será que era porque ele julgava aquilo... Eu estou só confabulando, tá? Será porque ele julgava aquilo como normal e ele queria contar mais a história de vida dele, não as coisas que ele fazia vamos dizer assim, de bom para o outro, queria contar a história? O que você vê do que você leu aí e do que você sabe do relato de fora? É alguma coisa que era natural para ele? Ou foi alguma coisa que ele simplesmente realmente achou que não tinha que contar na biografia dele, por qualquer razão que seja? O que você interpreta disso? Ele diz que é natural porque, como só existia os Gracie e ele, né, eles estavam ganhando uma notoriedade, que ele fala, muito grande com os trabalhos que ele fazia na rua, igreja, essas demonstrações, né, foi ganhando uma visibilidade muito boa. Então ele fala que ele diz que a intenção dele realmente era ajudar as pessoas, né? Tinham as responsabilidades, mas a intenção dele era ajudar as pessoas. E numa dessas veio esses deficientes, que era um trabalho que ele gostava muito de fazer.
né? Que ele ficava muito satisfeito em ver o resultado do aluno dele, né? Ele comenta aqui também na biografia, porque às vezes as pessoas falam em biografia, as pessoas acham que vai ser uma coisa fora do normal, né, cara? E ele diz que, assim, que é para as pessoas não se espantarem, porque a história de vida dele é normal, não tem nada fabuloso, não tem nada que o pessoal vai descobrir, ah, caramba, entendeu? Não tem. É uma coisa bem simples, contando a história dele e um dos relatos que ele, alguns relatos que ele cita aqui nessa trajetória. É isso que tá eu não cheguei a ler a biografia, mesmo não está publicada, mas pelo que você está contando, é exatamente essa percepção que eu tenho. Enquanto que a gente vê outras pessoas, outros lutadores, quem quer que seja, que vai contar a própria história, conta a história se colocando num pedestal, contando cada detalhe, ou até mesmo supervalorizando determinados aspectos, pelo que eu estou perguntando para você, não tem nada disso. Ele conta a história dele assim, com humildade mesmo, contando uma história de vida de uma pessoa normal, né? É mais ou menos isso? Eu estou interpretando certo? Não, você está... Eu vou ler algumas coisas para você que eu anotei aqui. Caso você queira que eu fale aqui, eu vou... A gente procura a página aqui, tá? Quer ver? Meu avô não aceitava imposições na Marinha, eu já te falei, né? Já. Sobre os exemplos do Luiz França. 1942 foi a faixa dele aqui. Fada voltou para Bento Ribeiro. Né? Te falei da placa, né? Acabamos de falar agora. Falou da placa. Vamos lá. Falei que ele fechava a porta da academia. Equipe Jacarandá, que isso aí a galera já sabe. Então, conta aí. Isso, conta sobre isso. Conta aí. Esses detalhes aí a gente não falou. E tem muita gente que não sabe dessas histórias. Sim, tem muita gente que está assistindo a gente, que depois assiste, que não sabe da questão da academia também, que teve encastadura, como é que se surgiu, bom, todos esses outros detalhes que só quem está por dentro da história fada que conhece. Então pode contar, pode falar, mesmo que possa parecer repetitivo para muita gente não é. Vamos lá. Você quer saber qual agora, então? É tanta coisa aqui, meu irmão. Não, conta aí, como é que foi essa questão da carta pro Hélio Gracie? Vamos entrar aqui, conta isso aí. Equipe Jacarandá, 3 campeões japoneses, calma aí. Isso aí é interessante, hein? Página 45. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui ele fala que ele veio ganhando uma grande notoriedade no jiu-jitsu, né? Aí ele fala, na página 44. Então resolvi escrever uma carta ao mestre Hélio Gracie, alertando sobre a possibilidade da tal... Não, calma aí. Calma aí, vamos ver aqui de novo. 43, 3 campeões japoneses, foda vem, continuação. Rapaz, é muita coisa. Vou contar aqui a parte da federação. Olha só. Então resolvi escrever uma carta ao mestre Hélio Gracie, alertando sobre a possibilidade da tal introdução em nosso país. Porque na época veio uns japoneses querendo mudar a modalidade para o jiu-jitsu, né? Na época ofereceram algumas regalias para o meu avô, né? E meu avô deu essa carta para ele. Sugeria tal carta
ele como pioneiro e como muito mais recursos tomasse qualquer providência naquele sentido, né? E sendo ele o campeoníssimo Hélio Gracie, como pioneiro, poderia e deveria criar o órgão em sua própria academia, cadastrando e filiando todos os demais grupos praticantes de jiu-jitsu, né? Pois assim estávamos evitando, ou pelo menos protestando contra a tal invasão. Agora, então, o que você está querendo dizer aí é que o mestre Fada, ele fez uma carta para o mestre Hélio Gracie para que ele iniciar, aconselhando ele a iniciar a federação para evitar uma tomada de porque na época partes porque na época veio 3 campeões japoneses, né, do judô, que queriam botar o judô no Brasil. E aí, quando estava começando como o jiu-jitsu que estava comandando aqui a parte do Rio de Janeiro, como o mestre Hélio Gracie tinha mais recursos, né, o meu avô resolveu ir até ele para ver o que ele poderia fazer. Entendeu? Ah, legal. Isso é uma coisa que eu não sabia, que tinha esse envolvimento, nem dessa questão dessa tentativa em botar o jiu-jitsu de lado, né, e introduzir o judô, que nada mais é o jiu-jitsu com outras regras, né? Exatamente, isso aí. E você estava falando lá Fale, manda. Pode falar. Não, pode mandar, cara. Você comanda. Vai entrar onde? Eu vou entrar aqui agora na parte do desafio, valeu? Vai. Vamos lá. Conte. São 4 páginas, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tempos depois, já com minha equipe mais confiável e querendo testá-los contra elementos mais categorizados para uma melhor avaliação, numa atitude ousada, lancei o desafio pelos jornais à poderosa Academia Gracie, procurando, entanto, fazê-lo em termos educadamente e desportivo, como se estivesse exigindo com esse meu gesto uma recíproca resposta num nível completamente diferente da maneira agressiva e desrespeitosa como sempre fizeram quando desafiados. Exatamente como eu previa, aconteceu. As respostas deles vieram no mesmo diapção, em alto nível. Alguns dias depois, o jornal de última hora publicou a foto onde o campeoníssimo Hélio Gracie, ladeado por 2 dos seus maiores amigos da época, Carson Gracie e João Alberto Barreto. Alguma pergunta aí? Não, eu segui. Em letra garrafais é o seguinte: impressionado o mestre Hélio Gracie pela maneira cavalheiríssima como foram desafiados pela Academia Fada, na semana seguinte mandou-o chamar na Avenida Rio Branco, em sua academia, dizendo que realmente estava admirado pela coragem de Oswaldo Fada. Respondi simplesmente que minhas reais intenções era de apenas uma maneira de avaliar e poder aprimorar meus conhecimentos e de meus alunos sem outra quaisquer pretensões, pois seria uma grande honra, independente de qualquer resultado, né? E aí, nesse primeiro desafio que teve na Academia Gracie, né? Meu avô relata aqui que foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Né? E é mais ou menos isso, é porque tem bastante coisa aqui, cara. Se eu for ficar lendo aqui, ferrou. Não, exatamente. Isso é uma história que a gente já conhece, e tem vários relatos, inclusive, de quantidade de vitórias, quantidade de lutas. Uns falam eram 20 atletas, outros falam que eram 14. Então, tem umas matérias de jornal que falam uma coisa, falam outra. Tem sempre essa divergência, né? sim. Aí ele está falando, então, que foram 5 vitórias, 4
3 empates e 2 derrotas. Esse, ô Daniel, foi o primeiro desafio. Porque o meu avô fala aqui que depois de um mês, o Hélio Gracie chamou ele novamente lá para fazer um outro desafio para ele. Só que aí não foi... Meu avô não achou interessante. Entendeu? Entendi. E depois teve o desafio do Maracanãzinho, cara. Onde novamente os alunos do meu avô ganharam da equipe Gracie, entendeu? Ele conta também numa outra página aqui, mas eu tenho que procurar agora, cara. Entendi. Então aí na biografia teve vários desafios, não foi só um. Não, teve esse primeiro desafio, né, que foi bastante comentado, e depois teve um no Maracanãzinho, que teve um outro evento, e aí porque nessa época, depois, começou a ter muita visibilidade, as próprias academias que estavam sendo lançadas já estavam participando desse evento no Maracanãzinho, né? Entendi. E aí o meu avô comenta que teve outro desafio de novo deles lá, que o meu avô tem aqui, ó, 23 confrontos, 17 a favor entre vitórias e empates, né? Entendi. O que ele relata aqui. Pô, legal. Eu acho que a história ela tem que ser contada da forma correta, né? A gente não pode ficar... é porque você falou, cada um fala uma coisa, né, cara? E aí acaba ninguém sabendo a verdade sobre o que aconteceu. Mas assim, eu vou dar a minha opinião com relação a isso, assim, mas que não seja eu que esteja dando entrevista. Eu falei isso com meus alunos outro dia, que na realidade isso poderia ter algum tipo de relevância macro, assim, na época, quando se contava. Hoje em dia, ninguém discute mais essa questão do desafio em si. É uma questão tão pequena, porque ninguém vai trazer, ninguém vai estar falando que os Gracies não são os grandes responsáveis pela massificação do jiu-jitsu no mundo, e ninguém está falando que o Fada não foi um dos grandes responsáveis pelo jiu-jitsu inclusivo, o jiu-jitsu no subúrbio para os mais pobres. Então, assim, cada um foi importante na sua área, e esse desafio, cara, é mera detalhe histórico. Isso. Que, assim, pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas não muda a história, entendeu? Não muda o que é importante da história, entendeu? Que é isso, que surgiu dois grandes expoentes da arte que trouxeram grandes benefícios. Essa questão do subúrbio mesmo, aí eu vou por experiência própria, eu vejo muito as academias da linhagem Fada, são as grandes academias em projetos sociais, pelo menos aqui em Brasília, é o que a gente tem de projeto social, isso daí, e eu acho que isso aí é um legado, entendeu? Bem interessante do seu avô. Então, entrando nesse aspecto, o que você acha que o seu avô trouxe de legado, deixou para as pessoas? O que a gente deve lembrar quando a gente escuta o nome do mestre Oswaldo Fada? Cara, eu acho que o que deve ser lembrado é, primeiro, o que a gente prega hoje aí para os nossos próprios alunos, né? Que é a disciplina, é uma coisa que ele fala muito aqui no livro, né? A educação, você saber tratar os outros, você não é porque você ostenta uma faixa preta, sexto grau ou coral, qualquer outro tipo de faixa vermelha, que você precisa ter aquele ego lá em cima, né? Meu avô, nessa parte, ele diz que ele era bem tranquilo e ele não concordava quando tinha algumas pessoas mais vaidosas por estar ostentando alguma faixa. Então, esse é um legado que ele deixa aí muito importante. Humildade, então. Oi? Humildade, então, né? Humildade, exatamente. Você tem que ser sempre humilde. Isso ele fala aqui. A humildade é tudo, né? Isso aí é o que ele mais pregou aqui. Tem um colega agora que ele está falando assim, ó, esse desafio foi o desafio que trouxe o jiu-jitsu de volta às manchetes. Realmente vocês acham que ele é tão insignificante assim? Eu falei, ó, eu vou responder isso aqui. Não foi isso que eu falei. O que eu falei foi hoje. Hoje isso é indiferente. Na época, é óbvio.
Na época existe até uma questão de que isso foi arranjado, tem uma questão do pessoal fala que isso foi combinado entre as partes, justamente para trazer isso. Tem várias teorias com relação a isso. Inclusive que eles tinham se combinado para fazer esse desafio, para aparecer nos jornais. Tem outros que falam que foi simplesmente um desafio, como tem na biografia do Mestre Fadas. Tem várias vertentes aí dessa história, mas nada muda o que a gente tem hoje. É isso que eu quis dizer. Eu tenho entendeu? tenho aqui várias as coisas da época do meu avô aqui, ó. Tá vendo? Aham. Ó, tem muita coisa aqui do meu avô que cita até o desafio, mas é pouco você falou isso aí, cara. É a história da época. Hoje em dia o jiu-jitsu é totalmente diferente e, assim, o importante disso... O meu avô, ele cita muito aqui na biografia, o Daniel, que ele não pode... Ele mesmo fala que não pode deixar de falar dos Gracie, porque foram os Gracie que botaram o jiu-jitsu no nível que é hoje. Ele mesmo fala. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato, com certeza. Isso ninguém tem dúvida. Inclusive essa rixa que fala que eu tinha Fada, Gracie, etc e tal, Nunca teve. Cara, eu nunca vi muito sentido nisso. Parece coisa de adolescente. Nunca aqui em Brasília a gente cita aqui que até frequentava a casa do Hélio Gracie, cara. Pois é, entendeu? Então, bom, mas isso é legal, porque é história. E aí eu queria falar com você o seguinte, pô, vamos tentar publicar isso aí, cara, porque se não publicar, manda pra mim, que eu quero ler. Não deixa de mandar não, que eu quero ler. Rapaz, eu quero ver o que ele falava, Daniel, como é que ele pensava. Aqui, quando eu leio essa... Tá guardado num cofre. Eu tô ligado que tá guardado num cofre. Tá, verdade. E vou te falar mais, cara. Isso aqui, cara, essa biografia dele dá um filme, cara. Sempre quando eu começo a ler isso, eu falo, cara, isso aqui dá um filme maravilhoso. Né? Só precisa ter alguma coisa correta pra gente fazer o troço de uma maneira certa. Eu acho que tem que achar, tem que publicar. Isso é muito legal. Renan, eu queria, então, deixar agora, a gente tem mais uns 5 minutinhos, deixar um espaço aí para você falar um pouquinho de você. Como é que foi que você entrou no jiu-jitsu? Você falou que treinou com o Bruno Bastos, que é da Nova União. Onde é que é a sua escola? Como é que o pessoal pode entrar em contato com você se tiver alguma ideia sobre a publicação do material, ou para tirar alguma dúvida, ou para fazer uma entrevista, o que quer que seja. O espaço é seu aí, meu amigo. Então, vamos lá. Eu comecei meu jiu-jitsu com um mestre Neuri, né, aos 7 anos de idade aqui em Vila Valqueire. Né? E aí eu dei uma continuidade aí mais ou menos até os 9, depois... Eu, muito moleque, me desinteressei pela prática do jiu-jitsu, né? E voltei mais ou menos aos 13 anos, né? Foi quando quando eu voltei a treinar, eu comecei a treinar, por incrível que pareça. Olha só, Daniel, tem uma academia aqui na Praça Seca que é chamada Rio Swim. Assim que lançou essa academia, meus pais me botaram lá. E quem dava aula lá na época era o professor Duda e o professor Tinguinha. Né? Foi quando eu voltei a treinar, e era Gracie. Eu cheguei a treinar lá. E aí eu peguei a faixa amarela lá com eles, e depois eu vim para a Nova União, aqui em Vila Valqueire. Foi aonde depois eu comecei na Nova União, eu comecei a treinar com o Leonardo Santos, né? Depois eu vim treinar com o Bruno Bastos, que o Léo teve que sair, aí eu comecei a treinar com o Bruno Bastos. E aí o Bruno foi para os Estados Unidos, né? E eu comecei continuamos ali com o André Bastos até a faixa marrom, né? Até quando o Bruno veio lá dos Estados Unidos, aqui no Rio, e me graduou a faixa preta. Então a minha escola, a maioria da minha escola foi a Nova União. A gente não pode deixar de citar nossos mestres, né, cara, que são pessoas importantes nas nossas vidas, independente de a gente ter criado os caminhos diferentes, né? Quando eu saí da Nova União, mas a gente não pode deixar de falar desses professores, que é o Léo Santos, Bruno Bastos, André Bastos, né? E
E depois o Bruno veio me graduou na faixa preta. E aí, depois que ele me graduou a faixa preta, eu recebi um convite para dar aula lá dentro da Polícia Militar. Fiquei ministrando aula lá por um ano, né? Até que pintou uma outra oportunidade aqui fora para eu dar aula numa outra academia. E aí eu acabei, depois de um ano, montando a minha academia aqui no Valqueire, né? Onde nós legal. estamos aí indo para 4 anos nessa caminhada aí. Minha história do jiu-jitsu dos meus professores aí são essas, cara. Entendeu? Pô, legal. É bom saber, cara. Bom, eu queria agradecer a sua disponibilidade aí, falar que é muito legal falar sobre o seu avô, entendeu? Muito legal também conversar com você por vídeo, a gente vive trocando mensagem por WhatsApp. Pelo WhatsApp. Mas muito legal falar com você assim. Convidar você, cara, quando você quiser dar um rolê, passar aqui por Brasília, saber cara, que a casa é sua, entendeu? Pô, tem lugar, tem tudo aqui. Vai ser muito bem-vindo. Pela galera da outra vez que eu fui, cara. Pois é, você já veio aqui, né? Que ano que você veio aqui? Pô, que ano foi? 2011, cara. Pois é, então faz pouco tempo. Não, faz pouco tempo nada, cara. A gente tá em 2020, eu sou velho, rapaz. Foi no final de 2011, cara. Eu e minha foi até no campeonato que teve aí que o Mestre Del fez. Meu irmão, eu até lutei, mas não perdi no dia, porque realmente a gente tem que estar bem treinado quando vai lutar uma competição, né, cara? E eu não tava vindo num ritmo muito bom de treino, tava treinando pouco, não estava me dedicando bastante, mas a galera daí é afiadíssima. Pô, o jiu-jitsu do Mestre Del é do jiu-jitsu fada mesmo, do meu avô, né, cara? Então, no dia eu aprendi muito, fizeram homenagens maravilhosas aí pra minha família toda. Cara, o Kyoto ainda tá aí? Tá aqui. Tá sim. Kyoto, a esposa dele, o restante da galera trataram a gente super bem. Cara, fomos tratados como rei. Eu devo até, além de uma visita aí pra vocês novamente, eu devo uma estadia aqui para você, né, cara? Quando vocês vierem ao Rio, isso aí a gente se cobra muito aqui, porque nós fomos tão bem recebidos aí que, pô, não posso fazer diferente com vocês, por mais que já tenha passado vários anos. Não, que isso, cara. É a mesma família mesmo. A gente é irmãos de kimono, como fala o Mestre Del. Cara, tô perguntando se vai acabar. Já vai acabar, porque tá acabando o tempo de 1 hora. Mas nada impede depois, Renan, fica aqui o convite. Depois, quando você der uma vasculhada aí, tiver alguns achados mais interessantes e quiser trazer aqui pra gente, pode falar. Eu adoro ouvir sobre a história a história fada, sobre a história do jiu-jitsu. Eu vou te mandar depois. Manda. Eu vou te mandar depois. É porque são as 5 folhas aqui que eu fui marcando as partes mais importantes, né? A gente vai trocar uma ideia depois aí vou te mandar as partes importantes que você se interessa aí a me fazer perguntas, e aí a gente esclarece, faz uns tópicos bem legais para falar mais um pouco aí sobre o jiu-jitsu do Oswaldo Fada. Massa, vamos fazer assim, a gente pode também pegar pequenos trechos dessa biografia e ir publicando na página Fada, na página Del, e divulgar para a galera a existência desse livro, para quem sabe a gente não conseguir publicar depois da melhor forma possível. Renan, 15 segundos. Eu queria agradecer para você de novo a sua presença, falar de novo que a casa está aberta. A galera aí que quiser contato, a Academia Fada Oficial é o Instagram da academia do professor Renan. É só procurar por ele. Renan, obrigado.